Capítulo 10. A evidência da impressão digital. Jesus e apenas Jesus correspondem à identidade do Messias. Era um sábado sem eventos na casa dos Hiller, em Chicago. Clarence Hiller passou a tarde pintando o acabamento do lado de fora de sua casa de 2 andares, na West 24th Street. No início da noite, ele e sua família se aposentaram para a cama. No entanto, o que aconteceu a seguir mudaria a lei criminal na América para sempre. Os Hiller acordaram nas primeiras horas da manhã de 19 de setembro de 1910 e ficaram suspeitos de que uma luz a gás perto do quarto de sua filha havia se apagado. Clarence foi investigar. Sua esposa ouviu uma rápida sucessão de sons, uma luta, 2 homens caindo pelas escadas, 2 tiros e o slam da porta da frente. Ela saiu para encontrar Clarence morto ao pé das escadas. A polícia prendeu Thomas Jennings, um ladrão condenado, a menos de 1 quilômetro de distância. Havia sangue em suas roupas e seu braço esquerdo estava ferido, ambos, segundo ele, de ter caído em um bonde. Em seu bolso, encontraram a arma que havia sido usada para atirar em Clarence Hiller, mas não puderam confirmar se era a arma do crime. Sabendo que precisavam de mais para condenar Jennings, os detetives vasculharam o interior da casa dos Hiller em busca de pistas adicionais. Um fato logo se tornou óbvio. O assassino havia entrado pela janela da cozinha dos fundos. Os detetives saíram e lá, ao lado daquela janela, para sempre, impressos na tinta branca que a própria vítima do assassinato havia aplicado cuidadosamente em um corrimão, apenas algumas horas antes de sua morte, encontraram 4 impressões digitais, claras da mão esquerda de alguém. A evidência de impressões digitais era um conceito novo, tendo sido recentemente introduzida em uma exposição internacional de polícia em St. Louis. Até então, impressões digitais nunca haviam sido usadas para condenar alguém por assassinato nos Estados Unidos. Apesar das fortes objeções dos advogados de defesa de que tal evidência era não científica e inadmissível, 4 oficiais testemunharam que as impressões digitais na tinta correspondiam perfeitamente às de Thomas Jennings, e somente dele. O júri considerou Jennings culpado. O Supremo Tribunal de Illinois manteve sua condenação em uma decisão histórica, e ele foi posteriormente enforcado. A premissa por trás da evidência de impressões digitais é simples. Cada indivíduo tem cristas únicas em seus dedos. Quando uma impressão encontrada em um objeto corresponde ao padrão de cristas no dedo de uma pessoa, os investigadores podem concluir com certeza científica que esse indivíduo específico tocou aquele objeto. Em muitos casos criminais, a identificação por impressões digitais é a evidência crucial. Eu me lembro de cobrir um julgamento em que uma única impressão digital, encontrada na embalagem de celofane de um pacote de cigarros, foi o fator determinante para condenar um ladrão de 20 anos por assassinar uma estudante universitária. É assim que a evidência de impressões digitais pode ser conclusiva. Ok, mas o que isso tem a ver com Jesus Cristo? Simplesmente isso. Há outro tipo de evidência que é análoga às impressões digitais e estabelece, com um grau surpreendente de certeza, que Jesus é de fato o Messias de Israel e do mundo. Nas Escrituras judaicas, que Cristo chama de Antigo Testamento, há várias dezenas de profecias importantes sobre a vinda do Messias, que seria enviado por Deus para redimir seu povo. Na verdade, essas previsões formaram uma impressão digital figurativa, que apenas o ungido seria capaz de corresponder. Dessa forma, os israelitas poderiam descartar quaisquer impostores e validar as credenciais do autêntico Messias. A palavra grega para Messias é Cristo, mas Jesus, realmente, foi o Cristo. Ele cumpriu milagrosamente essas previsões que foram escritas centenas de anos antes de nascer. E como sabemos que ele foi o único indivíduo ao longo da história que se encaixou? Impressão digital profética. Há muitos estudiosos com longas sequências de iniciais após seus nomes, a quem eu poderia ter perguntado sobre este tópico.
No entanto, eu queria entrevistar alguém para quem isso era mais do que apenas um exercício acadêmico abstrato, e isso me levou a um cenário muito improvável no sul da Califórnia. A nona. Entrevista. Judeu. L. Lápidos. MDiv. THM. Normalmente, uma igreja seria um local natural para questionar alguém sobre uma questão bíblica. Mas havia algo diferente em sentar-se com o pastor Luiz Lápidos, o santuário de sua congregação na manhã seguinte aos cultos de domingo. Este ambiente, de bancos e vitrais, não era onde você esperaria encontrar um bom menino judeu de Newark, Nova Jersey. No entanto, esse é o histórico de Lápidos. Para alguém com sua herança, a questão de saber se Jesus é o Messias, tão aguardado, vai além da teoria. É intensamente pessoal, e Hyatt procurou Lápidos para que eu pudesse ouvir a história de sua própria investigação sobre essa questão crítica. Lápidos obteve um diploma de bacharel em teologia pela Dallas Baptist University, além de um mestrado em divindade e um mestrado em teologia no Antigo Testamento e semítica pelo Talbot Theological Seminary. Ele serviu por uma década com o Chosen People Ministries, falando sobre Jesus para estudantes judeus universitários. Ele ensinou no departamento de Bíblia da Biola University e trabalhou por 7 anos como instrutor para seminários Walk Through the Bible. Ele também é o ex-presidente de uma rede nacional de 15 congregações messiânicas. Esbelto e de óculos, Lápidos fala suavemente, mas tem um sorriso rápido e uma risada pronta. Ele estava animado e educado enquanto me conduzia a uma cadeira perto da frente da Beth Ariel Fellowship, em Sherman Oaks, Califórnia. Eu não queria começar debatendo nuances bíblicas. Em vez disso, comecei convidando Lápidos a me contar a história de sua jornada espiritual. Ele juntou as mãos no colo, olhou para as paredes de madeira escura por um momento, enquanto decidia por onde começar, e começou a contar uma história extraordinária que nos levou de Newark a Greenwich Village, ao Vietnã e a Los Angeles, do ceticismo à fé, do judaísmo a Cristo, de Jesus como irrelevante a Jesus como Messias. Como você sabe, eu vim de uma família judia, ele começou. Eu frequentei uma sinagoga judaica conservadora por 7 anos em preparação para o Bar Mitzvah. Embora considerássemos esses estudos muito importantes, a fé da nossa família não afetava muito nossa vida cotidiana. Não parávamos de trabalhar no sábado, não tínhamos uma casa kosher. Ele sorriu. No entanto, nos dias santos, frequentávamos a sinagoga ortodoxa mais rigorosa, porque, de alguma forma, meu pai sentia que era lá que você ia se realmente quisesse levar Deus a sério. Quando eu intervi para perguntar o que seus pais lhe ensinaram sobre o Messias, a resposta de Lápidos foi clara. Nunca foi mencionado, disse ele de forma direta. Eu estava incrédulo. Na verdade, pensei que o havia entendido mal. Você está dizendo que nem mesmo foi discutido? Perguntei. Nunca. Ele reiterou. Eu nem lembro de ser um assunto na escola hebraica. Isso era incrível para mim. E quanto a Jesus, perguntei. Ele foi mencionado alguma vez? Seu nome foi usado? Apenas de forma depreciativa, brincou Lápidos. Basicamente, ele nunca foi discutido. Minhas impressões sobre Jesus vinham de ver igrejas católicas. Havia a cruz, a coroa de espinhos, o lado perfurado, o sangue saindo de sua cabeça. Isso não fazia sentido para mim. Por que você adoraria um homem em uma cruz com pregos nas mãos e os pés? Nunca pensei que Jesus tivesse qualquer conexão com o povo judeu, ou apenas achava que ele era um Deus dos gentios. Suspeitei que a atitude de Lápidos em relação a Cristo tinha ido além de uma mera confusão sobre suas crenças. Você acredita que Cristo estava na raiz do antissemitismo? Perguntei. Os gentios eram vistos como sinônimos de Cristo e nos ensinaram a ser cautelosos. Por que poderia haver antissemitismo entre os gentios? Ele disse, soando um pouco diplomático. Eu continuei a questão. Você diria que desenvolveu algumas atitudes negativas em relação a Cristo?
Desta vez, ele não usou meias palavras. Sim, na verdade, eu fiz. Ele disse, na verdade, mais tarde, quando o Novo Testamento foi apresentado a mim pela primeira vez, eu sinceramente pensei que seria basicamente um manual sobre antissemitismo, como odiar judeus, como matar judeus, como massacrá-los. Eu pensei que o Partido Nazista americano teria se sentido muito à vontade usando-o como um guia. Eu balancei a cabeça, entristecido com o pensamento de quantas outras crianças judias cresceram pensando em Cristo como seus inimigos. Lapidus disse que vários incidentes ofuscaram sua lealdade ao judaísmo enquanto ele crescia. Curioso com a info, pedi que ele elaborasse, e ele se voltou para o que era claramente o episódio mais comovente de sua vida. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 17 anos, ele disse. E surpreendentemente, mesmo, pois de todos esses anos, eu ainda podia detectar dor em sua voz. Isso realmente cravou uma estaca em qualquer coração religioso que eu pudesse ter. Eu me perguntei, onde Deus entra nisso? Por que eles não foram a um rabino para aconselhamento? Que utilidade tem a religião se não pode ajudar as pessoas de uma maneira prática? Com certeza não conseguiu manter meus pais juntos. Quando eles se separaram, parte de mim também se separou. Além disso, no judaísmo, eu não sentia que tinha um relacionamento pessoal com Deus. Eu tive muitas cerimônias e tradições bonitas, mas ele era o Deus distante e desapegado do Monte Sinai que disse, aqui estão as regras, você vive por elas, você ficará bem, eu te vejo depois. E lá estava eu, um adolescente com hormônios à flor da pele, me perguntando, Deus se relaciona com minhas lutas, ele se importa comigo como indivíduo, bem, não de nenhuma maneira que eu pudesse ver. O divórcio provocou uma era de rebelião. Consumido pela música e influenciado pelos escritos de Jack Kerouac e Timothy Leary, ele passou tempo demais em cafeterias de Greenwich Village para ir à faculdade, tornando-se vulnerável ao alistamento. Em 1967, ele se encontrou do outro lado do mundo em um barco de carga cujo frete volátil, munição, bombas, foguetes e outros explosivos tornavam-no um alvo tentador para o Vietcong. Eu me lembro de ter sido informado em nossa orientação no Vietnã. 20% de vocês provavelmente serão mortos, e os outros 80% provavelmente contrairão uma doença venérea, ou se tornarão alcoólatras, ou se viciarão em drogas. Eu pensei que nem tinha 1% de chance de sair normal. Foi um período muito sombrio. Eu testemunhei sofrimento. Eu vi sacos de corpo. Eu vi a devastação da guerra. E eu encontrei antissemitismo entre alguns dos soldados. Alguns deles do sul até queimaram uma cruz uma noite. Eu provavelmente queria me distanciar da minha identidade judaica. Talvez seja por isso que comecei a me aprofundar em religiões orientais. Lapidus leu livros sobre filosofias orientais e visitou templos budistas enquanto estava no Japão. Eu estava extremamente incomodado com o mal que tinha visto, e estava tentando descobrir como a fé pode lidar com isso, ele me disse. Eu costumava dizer, se existe um Deus, não me importo se o encontro no Monte Sinai ou no Monte Fuji, eu o aceitaria de qualquer forma. Ele sobreviveu ao Vietnã, voltando para casa com um novo gosto por maconha e planos de se tornar um sacerdote budista. Ele tentou viver um estilo de vida ascético de autonegação na tentativa de compensar o mau karma pelos erros de seu passado. Mas logo ele percebeu que nunca seria capaz de compensar todos os seus erros. Lapidus ficou em silêncio por um momento. Fiquei deprimido, ele disse. Lembro-me de entrar no metrô e pensar, talvez pular para os trilhos seja a resposta. Eu poderia me libertar deste corpo e apenas me fundir com Deus. Eu estava muito confuso. Para piorar as coisas, comecei a experimentar LSD. Procurando um novo começo, ele decidiu se mudar para a Califórnia, onde sua busca espiritual continuou. Eu fui a reuniões budistas, mas isso era vazio, ele disse. O budismo chinês era ateísta. O budismo japonês adorava estátuas de Buda. O budismo zen era muito evasivo.
Eu fui a reuniões da cientologia, mas eram muito manipulativas e controladoras. O hinduísmo acreditava em todas essas orgias loucas que os deuses teriam e em deuses que eram elefantes azuis. Nada disso fazia sentido. Nada disso era satisfatório. Ele até acompanhou amigos a reuniões que tinham correntes satânicas. Eu assistia e pensava: algo está acontecendo aqui, mas não é bom, ele disse. No meio do meu mundo enlouquecido pelas drogas, eu disse aos meus amigos: acredito que há um poder do mal que está além de mim, que pode agir em mim, que existe como uma entidade. Eu tinha visto maldade suficiente na minha vida para acreditar nisso. Ele olhou para mim com um sorriso irônico. Acho que aceitei a existência de Satanás, ele disse, antes de aceitar a de Deus. Era 1969. A curiosidade de Lápidos o levou a visitar o Sunset Strip para olhar para um evangelista que havia se prendido a uma cruz de 2 metros para protestar contra a forma como os proprietários de tavernas locais conseguiram fazê-lo, ser expulso de seu ministério na vitrine. Lá na calçada, Lápidos encontrou algum Cristo que o envolveu em um debate espiritual improvisado. Arrogante, ele começou a lançar filosofia oriental sobre eles. Não há Deus lá fora, gesticulando em direção aos céus. Nós somos Deus. Eu sou Deus. Você é Deus. Você só precisa perceber isso. Bem, se você é Deus, por que não cria uma pedra? Respondeu uma pessoa. Apenas faça algo aparecer. É isso que Deus faz. Na sua mente afetada pelas drogas, Lápidos imaginou que estava segurando uma pedra. Bem, aqui está uma pedra, ele disse, estendendo sua mão vazia. O Cristo zombou. Essa é a diferença entre você e o verdadeiro Deus, ele disse. Quando Deus cria algo, todos podem ver. Objetivo, não subjetivo. Isso registrou-se em Lápidos. Depois de pensar sobre isso por um tempo, ele disse a si mesmo: se eu encontrar Deus, ele tem que ser objetivo. Estou farto dessa filosofia oriental que diz que tudo está na minha mente e que eu posso criar minha própria realidade. Deus tem que ser uma realidade objetiva se ele for ter algum significado, além da minha própria imaginação. Quando um dos Cristos mencionou o nome de Jesus, Lápidos tentou afastá-lo com sua resposta padrão. Sou judeu, ele disse. Não posso acreditar em Jesus. Um pastor se manifestou. Você conhece as profecias sobre o Messias? Ele perguntou. Lápidos ficou pego de surpresa. Profecias? Ele disse. Nunca ouvi falar delas. O ministro surpreendeu Lápidos ao se referir a algumas das previsões do Antigo Testamento. Espere um minuto, pensou Lápidos. Aqueles são meus escritos judaicos que ele está citando. Como Jesus poderia estar lá? Quando o pastor lhe ofereceu uma Bíblia, Lápidos estava cético. Está o Novo Testamento lá? Ele perguntou. O pastor acenou com a cabeça. Tudo bem, vou ler o Antigo Testamento, mas não vou abrir o outro. Lápidos lhe disse. Ele ficou surpreso com a resposta do ministro. Tudo bem, disse o pastor. Apenas leia o Antigo Testamento e peça ao Deus de Abraão, Isaías e Jacó, o Deus de Israel, para te mostrar se Jesus é o Messias. Porque ele é seu Messias. Ele veio ao povo judeu inicialmente, e depois também foi o Salvador do mundo. Para Lápidos, isso era uma nova informação intrigante, informação surpreendente. Então ele voltou para seu apartamento, abriu o Antigo Testamento em seu primeiro livro, Gênesis, e foi à procura de Jesus entre palavras que haviam sido escritas centenas de anos antes do carpinteiro de Nazaré ter nascido. Logo, Lápidos me disse, eu estava lendo o Antigo Testamento todos os dias e vendo uma profecia após a outra. Por exemplo, Deuteronômio falava sobre um profeta maior que Moisés, que virá e a quem devemos ouvir. Eu pensei, quem pode ser maior que Moisés? Parecia com o Messias, alguém tão grande e respeitado quanto Moisés, mas um professor maior e uma autoridade maior. Eu agarrei isso e fui à sua procura. À medida que Lápidos avançava pelas Escrituras, ele foi paralisado por Isaías 53 com clareza e especificidade em uma previsão assombrosa.
Envolto em poesia requintada, aqui estava a imagem de um Messias que sofreria e morreria pelos pecados de Israel e do mundo. Tudo escrito mais de 700 anos antes de Jesus andar na terra. Ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade, um homem de sofrimento e familiarizado com a dor. Como alguém de quem as pessoas escondem o rosto, ele foi desprezado, e nós o consideramos de pouco valor. Certamente, ele assumiu nossa dor e suportou nosso sofrimento. No entanto, nós o consideramos punido por Deus, ferido por ele e afligido. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas somos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro para o abate, e como uma ovelha diante dos tosqueadores é silenciosa, assim ele não abriu a boca. Por opressão e julgamento, ele foi levado. Mas quem de sua geração protestou? Pois ele foi cortado da terra dos vivos. Pela transgressão do meu povo, ele foi punido. Foi designado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano em sua boca, pois ele levou os pecados de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Isaías 53, versículos 3 a 9 e 12. Instantaneamente, Lápidos reconheceu este retrato. Este era Jesus de Nazaré. Agora ele estava começando a entender as pinturas que havia visto nas igrejas católicas que passou quando criança. O Jesus sofredor, o Jesus crucificado, o Jesus que ele agora percebia ter sido transpassado por nossas transgressões enquanto levava os pecados de muitos. Assim como os judeus no Antigo Testamento buscavam expiar seus pecados por meio de um sistema de sacrifícios de animais,